Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Hoje vamos falar um pouquinho sobre uma dúvida que nos tem aparecido já bastante vezes e à qual a gente ainda não abordou este tema, que é diferenciar o drift de lazer do drift de competição. Em primeiro lugar, o que é drift? O drift, para a malta que... Esta informação é mesmo para a malta que está a começar no drift ou quer iniciar-se no drift e não tem noção nenhuma do que é que a gente costuma fazer aqui, seja no telecomandado, seja no real. Your eyes off it. Dean and Borkowski back at it again. And Borkowski back where he was the first time. All over James Dean's car. He is actually side by side. Front wheel to front wheels. He's pushing Dean around the track. And the transition is insane. The transition doesn't even make sense. How did he get away with that? And he's still in it. Borkowski dives onto Dean's door again. Here we go. Neste vídeo iremos abordar várias situações em que temos o real e temos o RC. E daí que o David vai-me ajudar aqui a pôr umas imagens bonitas, ok? E uns vídeos em split screen para ajudar aqui na explicação. Ok? Tenho dois carros Hot Wheels aqui. Não sei se posso dizer Hot Wheels, mas são Hot Wheels. Em que temos um Toyota, um Corolla, ok? Um 86. E depois temos aqui um RX-7 todo bonito. Um Mazda azulinho, que estes dois carrinhos vão servir para a explicação das várias coisas que temos ao longo deste tema profundo, muito complexo para quem está a iniciar, muito simples para quem já está por dentro do assunto, mas que deixa muitas dúvidas, aqui à malta que quer iniciar. Ora bem, drift. Drift não é nada mais, nada menos do que um carro de tração traseira, ok? Em que o piloto está constantemente com o carro a derrapar. O carro, obviamente, vai tendo desequilíbrios, o piloto vai contrabracando esses mesmos desequilíbrios que o carro está a provocar e nada mais, nada menos equilibrar a derrapagem constantemente com um carro de tração traseira. No fundo, isso é o drift. Vamos só fazer aqui uma demonstração. Eu tenho aqui alguns pinos que vou usar durante a explicação, ok? E então, o drift de lazer, puro e simples, vou só deixar de lado este carro aqui, puro e simples, é apenas estar a derrapar ao longo de um obstáculo, de um pino, seja o que for, a fazer uns donuts ou a fazer uns oitos, sempre a derrapar, ou em estrada aberta. Ou seja, a diferença aqui é que o drift de lazer não tem um objetivo, é prazer, é só tirar partido do gozo que dá em manter o carro em derrapagem. Em estrada aberta, subir montanha, peço desculpa, subir montanha, descer montanha, estrada aberta, pinos, seja o que for, não há um objetivo. O que se pretende é tirar ali algum gozo do carro, estar sempre em derrapagem e nunca perdendo o drift, nunca perdendo a derrapagem. No momento em que o carro agarra, perde o drift, ok? A ideia é mantê-lo sempre desequilibrado. Como eu costumo dizer, é um controlo
de um caos. É o caos descontrolado, é um caos completo, mas que o piloto consegue controlar esse mesmo caos. Okay? Isto é o drift de lazer. E agora vamos passar para a grande questão, para as grandes dúvidas, que é o drift de competição. Ora bem, quando se junta mais do que um carro, não quer dizer que seja drift de competição, porque nós temos um drift de lazer em que é um comboio gigante de carros em que vão todos ali a curtir em estrada aberta, ou simplesmente às voltas entre obstáculos, seja o que for. O que eu estou a querer dizer é que quando entramos no drift de competição, precisamos sempre de outro carro, ok? No mínimo 2 carros. Sempre que vocês estão no lazer, poderá estar 1, 2, 3, 4, 5 carros, seja o que for, não interessa. O que interessa é o puro divertimento. E no drift de competição, a coisa é um bocadinho diferente. Vamos abordar o tema de qualificação e vamos abordar o tema de batalhas. O tema das batalhas será sempre feito com 2 carros, nem mais nem menos, e na qualificação, que é o que vamos abordar agora, só entra um carro, ok? Então para as qualificações iremos então utilizar aqui este Mazda RX-7 bonito, lindo, fantástico, para abordarmos então este mesmo tema, como é que é feita uma qualificação no drift. Ora bem, a qualificação no drift é muito simples, é um bocadinho como o drift em competição, é um pouquinho como o drag racing ou como o rally, em que não existe um circuito fechado, não é para estar a andar às voltas, mas sim tem um início e tem um fim. E esse circuito é feito perante o júri é que escolhe o circuito, há pistas feitas especificamente para drift, mas vamos ter ali um circuito em que tem um início e que tem um fim, ok? Não vai ser um circuito sempre assim a andar às voltas, ok? É como o drag, é como o rally, está bem? Muito simples. Quando vocês vão fazer um drift de competição e que vamos iniciar então a qualificação tem sempre um arranque e tem, obviamente, o fim. E na qualificação, o que o júri vai agora abordar e o que é que se vai querer retirar daqui é que na qualificação, em que tem esse início e tem esse fim, há um conjunto de júris que vão avaliar essa corrida. Vamos chamar-lhe corrida, ok? E então, nessa volta dessa tal corrida, há uma série de objetivos, que é aquilo que separa o drift de lazer do drift de competição. E no drift de competição temos vários objetivos e, para além desses mesmos objetivos, o piloto terá que se esforçar de maneira a obter o máximo de pontos possíveis perante o que o júri pede. Assim sendo, haverá uma linha, ou seja, o júri traça um determinado circuito e é desenhada uma linha, e essa linha tem que ser feita como deve ser. Portanto, o júri avalia se a linha está a ser feita, avalia as correções que estão a ser feitas durante essa mesma linha, vê se há nessas correções, se as rodas estão a corrigir ou se há algum ajuste na correção do ângulo do carro, e ver se o momento que o carro transporta de um lado para o outro é fluido. Ou seja, isto são algumas regras que são, vamos falar, matematicamente possíveis avaliá-las. São muito fáceis de avaliar. Depois temos outras duas em que já são mais difíceis de avaliar, que é o ângulo e a velocidade. Uma coisa é um piloto entrar a 200 km por hora, outra coisa é um piloto entrar a 180. E então a agressividade dessa entrada é totalmente diferente. E aí existe um bocado de subjetividade na avaliação, no que diz respeito ao ângulo e à velocidade. O momento é fácil, é ver se o carro perde ou não o momento. A correção é fácil de interpretar, a ver se há um ajuste de rodas ou se há um ajuste a nível da rotação do carro. Ou seja, todas essas características, para além da linha se está a ser feita, são fáceis de verificar. Os mais difíceis é mesmo o ângulo e a velocidade. E então, isso também depende de prova para prova, depende de júri para júri, depende do que é que se pede
para fazer nesse mesmo circuito, nessa mesma abordagem que o júri quer do início ao fim do traçado, ok? E então há júris que querem, por exemplo, que o carro passe aqui, que o carro passe acolá, a gente vai dar mais importância à velocidade, a gente vai dar mais importância ao ângulo, a gente vai dar mais importância ao momento, vamos dar mais importância à fluidez, não queremos correções, poderão corrigir ali porque obviamente a passagem não é tão acentuada. Pronto, isso depende um pouquinho de como é que cada júri avalia. E agora o que nós vamos fazer aqui será explicar como é que é feita a qualificação só, atenção malta, só em função da linha e das correções, ok? Que são as coisas mais fáceis de verificar. E assim fica mais fácil para vocês perceberem como é que são feitas essas avaliações, ok? O piloto começa com 100 pontos e vai ser deduzido esses pontos em função das correções que fazem, ok? Vamos então dar início aqui à nossa explicação da qualificação. Ora bem, como vocês podem ver, eu estou a pôr aqui uns pinos. Isto mostra a saída do líder e isto mostra a saída do sombra, que não vamos falar agora. Vamos só falar a nível da qualificação. Okay? E aí a malta começa já a perguntar: espera aí, então mas por carga d'água é que o líder, o carro que vai fazer agora a qualificação, faz uma saída em S, com pinos de um lado, pinos do outro, grande confusão, grande atrapalhada de arranque? Tem a razão. Isto porque, à medida que o drift foi evoluindo, os carros começaram a ficar mais potentes. E os carros, ao ficarem cada vez mais potentes, os arranques muitas vezes eram feitos quase como meros 2 carros de drag racing. 2 carros com 1000 cavalos, aquilo era sempre em frente e, obviamente, o outro carro tinha que ter um timing certo para acompanhar o carro líder. Não vamos entrar já nesses pormenores, irei abordar essa temática quando entrarmos então depois nas batalhas. O que eu quero dizer é que, quando se faz uma qualificação, o carro que vai fazer a qualificação vai ficar sempre na linha do líder. Ok? E o arranque é feito em S. Há algumas provas, há alguns RCs, que o arranque nem sempre é feito em chicane. O arranque é feito em chicane para que o líder abrande no momento em que faz a chicane. Ou seja, em vez de arrancar a fundo, arranca, desacelera, faz o traçado e continua. Esta desaceleração é que é muito importante para haver depois uma sincronização entre o líder e o sombra no que diz respeito depois às batalhas que iremos abordar. Ok? Agora, no que diz respeito à qualificação, vamos começar agora com uma série de complexidade só de algumas regras que existem aqui no início da qualificação. Ora bem, existe sempre um semáforo, ok, ao meio. No drift utiliza-se muitas vezes o semáforo e o semáforo, por norma, é colocado no meio dos 2 carros, entre o carro líder e entre o carro sombra. Malta, atenção que o líder não arranca sempre do lado esquerdo. Há circuitos e há arranques que o líder arranca do lado direito. Eu estou a dar um mero exemplo sendo do lado esquerdo. E então, neste caso, tínhamos que inverter isto tudo. Tinha que se fazer a chicane do lado direito e do lado esquerdo. Então ficava ao sombra com o arranque em frente. Ok? Ou seja, qualquer arranque pode ser feito líder lado direito ou líder do lado esquerdo. Não tem importância. O júri é que vai dizer como é que vai ser feita esse mesmo arranque. Ora bem, o líder só pode arrancar na qualificação e mesmo em batalha, o líder só pode arrancar quando o semáforo cai, fica verde ou as luzes vermelhas todas se apagam, ok? Que é o normal em termos de semáforo. Não pode arrancar antes, chama-se uma falsa partida e obviamente o piloto é penalizado com um strike. O que é o strike? O strike são penalizações que o júri dá ao piloto para fazer um arranque correto. Tem direito a 3 penalizações, tem direito a 3 strikes. Se o piloto fizer 3 strikes, fica com 0. Ok? Então como é que são feitos esses strikes? De 2 maneiras. Peço desculpa, até há 3 maneiras. Saltar antes do semáforo, leva um strike. Ou arranca, e ao arrancar a fazer esta chicane, bate nos pinos. Ou bater, ou tocar, seja o que for, independentemente disso, desde que toque nos pinos, strike. E o que é que acontece? O piloto volta para trás e vai ter que arrancar novamente.
O terceiro strike normalmente é colocado sempre os pinos na chicane. E após a chicane, ok? Que é isto que agora vamos passar já a segunda parte. Após a chicane, temos uma... Isto é tudo muito high-tech, como podem ver. Isto é só aqui um quadro especial feito para este vídeo. Em vez de termos um quadro grandalhão em que a gente podia estar a utilizar uma canetazinha e ir apagando, mas isto assim fica mais bonito e mais pequenino com os nossos carrinhos Hot Wheels. Ora bem, continuando. E o terceiro strike é, ele sai dos pinos, ele sai da chicane, e ao sair da chicane há sempre uma linha no chão que é para separar o líder do sombra. E o tamanho dessa linha é o júri que trata. Há certos circuitos que após a chicane de pinos têm uma linha muito pequenina e logo a seguir não há linha para ninguém. Ok? Ou há linhas muito compridas. Isso agora depende como é que se cria a velocidade e como é que se dá o balanço do carro para a primeira curva. E aqui estamos a demonstrar uma linha grande, ok? E então o carro dá início ao seu arranque. Falámos no primeiro strike aqui falso arranque. Segundo strike a atingir os pinos. E o outro strike é se o carro pisa a linha do meio. Ok? Se o carro pisa a linha do meio, se o carro atinge os pinos, se há um falso arranque, há um strike. Ou seja, já aconteceu na história da Fórmula Drift em carros reais, ok? Em que numa batalha, o carro líder arranca e toca nos pinos. E tocou 3 vezes nos pinos. Levou 3 strikes. E ao levar 3 strikes, tem 0. Ok? Portanto, início da qualificação, tentar evitar estas 3 situações para que a qualificação seja dada ou pelo menos se inicie essa mesma qualificação. Ok, malta? Então, o arranque está feito e após a passagem da chicane e após a linha do meio, que é isso que eu agora quero que tenham um pouquinho de atenção, após, ou seja, esta folhinha, malta, só vamos vê-la outra vez para as batalhas, ok? Esta folhinha já saiu. O que eu vou querer agora é que há uma coisa que se chama Drift Attack. O Drift Attack é a zona em que o piloto vai ganhar o balanço, ou seja, ele saiu da chicane, ok? Lembram-se ali do arranquezinho, daquela mini chicane. Sem pisar a linha do meio, o piloto leva o balanço que for necessário sem ainda entrar em drift, malta. E o júri coloca, não sei se vocês conseguem ler aqui Drift Attack, ok? Mas isto é mais por brincadeira. E, ao percorrer essa distância que o júri estabeleceu no briefing, ok? Estes drift attacks, atenção, estes pinos poderão ser mais longos ou mais curtos, como eu estava a falar há bocado. Isto é um mero exemplo, mas a sinalética é sempre esta. 3, 2, 1. Isto significa que quando o piloto está a andar, arranca, vê 3 pinos, vê 2 pinos, vê 1 pino, neste último pino, o carro tem que se encontrar em drift. Ou seja, eles colocam um intervalo para que o piloto tenha velocidade suficiente para então iniciar o drift, mas nunca poderá iniciar o drift depois do último pino. Isto é importante porque, obviamente, se ele só realiza o drift depois deste pino, leva mais velocidade. No momento em que entra em drift, ok, a velocidade que ele construiu, a partir dali, é destruída por causa da derrapagem. Ok? Uma questão de física, malta. Tá? Normalmente os pilotos esticam ao máximo e fazem com que a velocidade que ganhem façam o drift mesmo juntinho ao último pino para irem com a máxima velocidade possível. Race Service boys, watch it back. Home. Shout out Race Service and Guerra. Stay
all of them. Here we go, centered in. Transition. Whoa. E agora começam aqui as regras, outras regras da qualificação. No momento em que o carro entra em drift, começa a qualificação. Tudo bem. Mas no momento em que o carro passa o último pino e ainda não se encontra em drift, malta, isto dá 0. Poderá haver diferenças de provas para provas, federações para federações, mas normalmente, se ele inicia o drift aqui, depois do último pino, é 0. Ele é obrigado a realizar o drift antes de chegar ao primeiro pino. Ok, malta? Faz a chicane, ganha a máxima velocidade possível, antes de chegar ao último pino, inicia o drift. Ou para aqui, isso agora depende. Ok? Isto é para vocês perceberem o que é o drift attack. Esta parte é muito importante, embora muitos pilotos não digo, mas muita gente está dentro do drift não dá muita atenção a esta regra, e isto é extremamente importante, esta regra. Normalmente os pilotos esticam essa regra até ao máximo que puderem, ok? E então, após o drift attack, vamos então dar início ao drift, à qualificação, drift competição. Ora bem, imaginemos que temos aqui então os tais pinos, não é? Este era o último pino, certo? O piloto vem então da chicane que a gente falou há bocado. Eles poderão fazer um switch antes de entrar no primeiro clipping zone. Já vou explicar o que é isso. O que eu estou a querer dizer é, ele a chegar ao último pino poderá começar a fazer o drift. Mas normalmente no briefing, das duas uma, ou o piloto inicia logo e ganha aqui um bocadinho de ângulo em frente, malta, em frente, e chega ao último pino e inicia o drift, ou poderão dizer no briefing em que antes de chegar ao último pino ele já poderá estar contrabricado para um lado para depois contrabricar para o outro e então dá-lhe então o flip para entrar então na clipping zone. Okay? Isto é muito comum eles iniciarem o drift em dar uma ligeira, fazem um snapzinho antes do último, para depois chegarem aqui ao último pino e entrarem em drift. Isto é válido desde que eles não pisem a tal linha que a gente falou, central, que separa o carro líder do carro sombra. Ok? Atenção aos strikes que a gente tinha falado. Passando isto tudo, carro em drift. E o que é que se pretende nesta qualificação? Temos um clipping zone aqui, que é uma caixa bem grande. E o que é que ele vai ter que fazer? Ele vai tentar percorrer esta linha, sempre com o carro em drift e com o carro na caixa. E agora a malta diz assim, Henrique, mas é a traseira ou é as rodas que conta? Isso é dito no briefing. O júri é que sabe. Isso depende muito do traçado e depende do que é que o júri está a pedir. Ok? Não existe, não é definido, é só no momento, no briefing, em que é falado se é a ponta da carroceria ou se são as rodas dentro da caixa. Ok? Uma regra é esta. Quando vocês estão em qualificação e o eixo traseiro, ou o eixo da frente, independentemente, depois vamos ter aqui clipes frontais. Se o eixo traseiro sair por completo, é 0. Ah, mas eles às vezes deixam. É verdade. Deixam. Depende das competições, a história é sempre a mesma. Ou seja, se o piloto, nós, por regra, uniforme, a maioria, quando coloca um eixo fora, ok? 0. Imaginemos que isto é um muro, aqui à volta. Ele entra na caixa, bate no muro e o carro tende a endireitar. Mas ele não perde o drift, ele mantém. Ora bem, aí entramos num caráter de subjetividade. No RC, atenção, no RC, se houver um toque no muro e o carro muda, ou seja, há um ajuste, há uma rotação, quando ele bate no muro, é 0. No real, muitas vezes eles levam grandes penalizações, mas não levam 0. Ok?
E outra coisa, quando estão a percorrer a caixa, tentar manter a velocidade e o ângulo constante até à saída da caixa. Atenção que a entrada e a saída é feita de lado. Não é vir por aqui, está em drift e a meio da caixa ele entra. Isto aqui, obviamente, está a levar penalizações. Henrique, quantas penalizações eu levo? Lá está, depende do júri. O que eu estou aqui a querer falar é como é que o piloto é penalizado e como é que o piloto não é penalizado. E como é que se corrige? Nós, no RC, temos uma determinada interpretação, porque há coisas que não são visíveis no RC, exemplo, riscos e amolgadelas ao tocar no muro. No RC não temos nada disso, não há amolgadelas nem riscos. Isto, se não for aqui um muro muito, vamos assim dizer, de betão, com muita areia, que parece uma lixa, e a gente mal toca, fica logo a carroceria toda danificada. Ok, obviamente estamos agora aqui a brincar, mas a ideia é que no RC e no real temos aqui umas regras ligeiramente diferentes. Okay? E então na qualificação tentar fazer esta caixa sem alterar ângulo, sem correções de acelerador e travão, okay? Sem haver rotação da body, ou seja, o carro sempre constante, mantendo sempre o mesmo ângulo, e isto é a linha que a gente está a falar, malta. As correções é aquilo que a gente estava a falar, correção de rodas, correção da rotação do carro, ok? Isso são tudo correções. Ele entra demasiado rápido, tem que tirar muito pé para desacelerar, manter o carro e depois volta outra vez a acelerar. Há aqui uma perca de momento, ok? Se o carro perde ali aquele momento na transição durante a caixa, também conta como uma correção. Ok, malta? É só isto no que diz respeito às avaliações na própria qualificação. E agora, a gente faz esta primeira caixa, mas esta caixa também poderá ser feita de uma maneira um bocadinho diferente. Há bocado era uma clip zone, ok? Grande. E este é chamado um clip, ok? O clip mais pequeno, em vez de ser um clip zone, isto é chamado um touch and go. O touch and go é uma maneira de conseguir fazer aqui a linha, mas fazendo uma linha mais fechada. Ou seja, o piloto quer percorrer o mínimo espaço possível para ser o mais rápido possível. Mas tem que manter a linha, ou seja, o piloto tem que vir bem de fora, tocar, entre aspas, o chamado touch and go, que é para obrigar o piloto a trazer o carro cá para fora, coloca a traseira dentro do clipe, ok? E não tem que percorrer esta linha exterior, ok? Poderá percorrer uma linha mais interior. Isto agora depende do que é que o júri pretende. Estes touch and go normalmente é para forçar o piloto a ir a uma determinada zona da pista, ok? E, obviamente, os pilotos, ratos como são, a irem à zona da pista, poderão cortar, visto que não há nada que o diga que seja para fazer. E o júri já está à espera disto. Mas temos aqui outra regra na qualificação, que é, ele faz o touch and go, endireita o carro e não faz drift. Ok? Outra regra na qualificação, não pode perder o drift. Se ele perde o drift, é 0. Ah, mas a gente já viu? Calma.
É verdade, já viram, sim senhores. Agora, o júri, por exemplo, pode chegar aqui e dizer assim, olha malta, vocês podem perder o drift e fazer o arranque em frente. Isto, se for dito no briefing, é uma coisa. Se no briefing não disserem isto, eles são obrigados a dizer isto, porque normalmente o drift não é para perder o drift, e então neste caso, ele se vem aqui ao touch and go e endireita o carro e sai sem drift, ok? Isto é considerado zero. Depende do briefing, depende dos circuitos, depende de muita coisa, malta. Mas as regras são estas. Ou o júri pede, se o júri não pede, é zero. E agora, vocês estão a ver aqui um touch and go com 3 linhas. Isto, o piloto pode passar aqui, ok? Aqui é uma coisa. Aqui é outra. E aqui é outra. Estas caixas vão dizer a proximidade que o piloto conseguiu ir buscar quando foi lá fora. Quanto mais lá fora for, melhor. Ou seja, não perde pontos, começa a perder pontos, começa a perder mais pontos. Ah, mas quantos pontos é que perde? Malta, isso depende de júri para júri. Depende do que é que eles querem. Se esta é uma zona importante ou se esta não é uma zona importante. Eles poderão dar muitos pontos a que o piloto conquiste este espaço ou não. Isso agora depende do traçado, depende do que é que o júri pediu. O que eu estou a querer diferenciar é a clipping zone, que a gente falou há bocado, uma clipping zone ou um touch and go. Okay? Isto é outra coisa que aparece também no drift. E agora vou deixar estas duas folhinhas aqui. Vamos voltar aqui à clipping zone. Ok? E magia das magias, não existe só no drift clipes exteriores. Também existem clipes interiores. E então temos este clipe interior aqui. Ora bem, vocês quando vêm aqui são obrigados a fazer um chamado na gíria pif-paf. Neste momento será um snap, um switch, o que lhe queiram chamar. Mas normalmente a gente chama-lhe o pif-paf porque é engraçado, é girinho, é bonitinho e toda a gente percebe. O que é o pif-paf? Nada mais, nada menos do que o switchback. Ok? Ou seja, o piloto vai para um lado e empandeira o carro para o outro sem perder o drift. Uma clipping zone faz com que o piloto tenha que dar muito ângulo para preencher a caixa e normalmente se houver um clipe frontal a seguir, ele como vem com muita velocidade e vem com muito ângulo, quando ele chega aqui a este clipe frontal, vai mais lento, ok? Do que fazendo um touch and go. Se antes do clipe frontal houver um touch and go, o piloto vem aqui, né? Ok? Preenche a caixa, que é uma caixa pequena. E ele sai daqui, ele consegue empandeirar o carro antes do que fazendo um clipping zone grande. Ou seja, depende do que é que o júri pretende. Quer que ele venha aqui rápido, quer que ele venha aqui lento, quer que ele venha aqui com muito ângulo, quer que ele venha aqui com pouco ângulo. Isso é falado no briefing, malta. O que eu estou a querer dizer é que o carro faz aqui o clipe frontal. Lá está a mesma história, porque isto é uma caixa rápida, ok? Este não é um touch and go, isto é um touch and go. Isto é o chamado um clipe interior, ok? Isto é um touch and go. E, tanto um como o outro, também têm normalmente 3 medições. E estas 3 medições vão exatamente dizer a proximidade que o piloto tem ao clipe interior, ok? Ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Voltando à história em que mete o eixo fora, se o piloto passa aqui, ok? Para muitos júris, isto é um 0. Mas lá está, depende do briefing, depende do traçado, depende do que é que o júri quer. Tanto no RC como no real, depende um pouquinho da regra.
Normalmente, um eixo fora é 0. Poderá, por vezes, acontecer isto. O piloto vem e, neste clipe interior, mete esta roda, esquerda frente, e mete esquerda traseira também fora. Isto não é 0 em lado nenhum em que mundo for. Ok? Isto, não digo que seja válido, é penalizado, como é óbvio, que as rodas não podem estar fora do circuito, mas quando não é o eixo, normalmente é muito raro eu verificar uma avaliação em que as duas rodas laterais, ok, dão 0. Porque o piloto pode vir aqui com muito ângulo, empandeira antes, e ele corta aqui o clipe e desmancha. Como isto é uma manobra em que consegue, neste caso, o que aconteceu, reparem que ele não meteu muito, ele não fez isto, ok? Ele não fez isto. O que ele está a fazer é isto. A quantidade de carro que vocês têm aqui e a quantidade de carro que vocês têm aqui, ok, é totalmente diferente. Aqui foi o piloto que calculou mal e, neste caso, se houvesse um obstáculo, ele tinha batido. E, neste caso, ele ao vir aqui, ao meter esta roda aqui dentro e já saiu, ok? E já saiu e mete esta roda dentro, ok? E depois ao desmanchar segue caminho. Normalmente as avaliações são completamente diferentes. Eixo é uma coisa, duas rodas de lado é outra. Até poderá haver uma situação mais estranha, que é deixarem o eixo todo percorrer fora de pista e a lateral não. Malta, o giro do drift é que nós poderemos fazer as mesmas curvas, mas de maneira diferente. E isto é que torna engraçado as regras do jogo. Mas normalmente o briefing é que vai ditar o que é preciso fazer para não serem penalizados. Ok? Então começou com os pinos, fez esta parabólicazinha, fez este clipe interior, isto é um mero exemplo, e depois a seguir vai haver uma linha, que é obviamente o fim. No momento em que o piloto toca nesta linha, acaba. Ou o piloto tem que passar a linha toda, acaba. Isto porquê? Por vezes há toques antes ou depois da linha. E também tentar explicar no briefing se o piloto é penalizado quando toca em algo, mas a frente já tinha passado a linha. Até a gente pode fazer um exemplo. Esta linha aqui, pronto, fica mais à mão. Está aqui, vá. E o piloto, isto é o finishing line, vamos assim dizer, o piloto vem e, ao passar aqui, no briefing podem dizer que neste momento, assim, terminou a volta. Ou, assim, passar por completo, terminou a volta. Porque se houver algum toque, alguma coisa, neste momento ou neste momento, tem de estar bem definido no briefing. Ok? Que é para saber se a volta é penalizada ou não é penalizada, ou é válida ou não é válida, se houver um toque aqui, ou se houver um toque aqui. Ok? E é isto, malta. A nível de qualificação, é isto que se pretende fazer. E depois, quando vocês fazem as qualificações, é atribuído uma nota, uns pontos ao que vocês fizeram. E pontos esses que chegamos agora aqui a uma parte importante, que é quando vocês pontuam, e também há uma coisa engraçada que eu me esqueci de falar há bocado, que é quando vocês perdem o drift ficam com 0, né? Mas se fizerem um opposite drift, ou seja, imaginemos que o carro, isto é raro acontecer, mas é mais para ficarmos aqui todos informados. Ele supostamente tem que percorrer esta caixa desta maneira, em que o drift está a ser feito com as rodas viradas para a esquerda. Por alguma razão, ele, dentro desta zona em que se pede as rodas para este lado, ok? Dentro desta zona, se ele mete as rodas viradas para a direita, seja qual for o motivo, perdeu o controle do carro, seja o que for, ou seja, mas sem perder o drift, ok? Ou seja, ele vem aqui e empandeira para o outro lado, ok? Se empandeira para o outro lado, aqui dentro da zona em que as rodas têm que estar viradas para aquele lado, por algum motivo, se as rodas ficarem viradas para o lado oposto, é chamado o opposite drift, também é 0, ok?
Só me esqueci disso para falar com vocês. Voltando outra vez aqui à vaca fria da pontuação. O piloto é atribuído uma nota. Nota essa que vai dar um determinado lugar nele na grelha. Quanto mais alta a pontuação, mais para cima da grelha vai ser. A ideia, obviamente, é tentar ser número 1. E depois aqui o David vai colocar aqui uma coisa engraçada, é que é atribuída uma nota e depois essa nota vai dar então a tal grelha de pontuação. E como vocês sabem, no drift é um pouquinho como ao ténis. São eliminatórias em que o primeiro vai andar com o último, o segundo vai andar com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim sucessivamente. Portanto, para não apanharmos um indivíduo que ande muito bem, convém fazermos uma qualificação alta. Porque se vocês fazem uma qualificação baixa, significa que vocês vão andar com um indivíduo que fez uma qualificação muito boa. Okay? E é assim que se constrói o quadro, a grelha para as qualificações e depois fazerem-se as batalhas. Ora bem, imaginemos que este indivíduo faz 70 pontos e o outro fulano faz 70 pontos. Em caso de desempate, como é que a gente faz isto? Ora bem, na qualificação são lançadas 2 voltas não seguidas. Ou seja, este carro vai para a grelha, faz a sua volta de qualificação e só volta a fazer a sua volta de qualificação quando toda a gente fizer. Lá está. Isto são regras que são definidas pelos circuitos e pelos júris e pelas próprias federações que estão a fazer os próprios eventos. Normalmente é assim que se faz a qualificação, mas há quem faça 2 voltas, 3 voltas de seguida. Isso agora depende do formato da qualificação. Mas normalmente o formato de qualificação é este vai e só vai outra vez quando acabarem todos. Ok? E então vamos imaginar a seguinte situação. Este menino faz 70 pontos e este menino faz 70 pontos. Primeiro desempate. Qual é que foi a segunda volta de cada um? Este fez 70 pontos, este fez 70 pontos. A segunda volta foi 0 e a segunda volta foi 0. Como é que vamos desempatar? Okay? O desempate é feito em função da pontuação do campeonato.